A gente está percebendo que atualmente, graças às redes sociais, tem muita gente relatando síndromes, né? Eu preciso primeiro que você me inicie, tipo, doença e síndrome é a mesma coisa? Qual que é a diferença? Não, síndrome é isso é de faculdade de medicina, né? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Qualquer conjunto que se mostre recorrentemente junto caracteriza uma síndrome. Ah, entendi. Doença é uma coisa que pode ser pontual, é isso que você está querendo me dizer? Pode, não, mas a síndrome se refere aos sintomas que aparecem. Síndrome de burnout. Então tem uma série de sintomas que o burnout tem, e aí você fala, é a síndrome de burnout. O transtorno de burnout é a doença propriamente dita, como um todo, completo. Síndrome é apenas os sinais e os sintomas. Tem um monte de conjunto de sinais e sintomas que a gente não entende completamente ainda. Então a gente deixa com o nome de síndrome e deixa lá largado. É isso, então síndrome é como se assim, tipo, não necessariamente é a doença específica, mas não, assim, são casualidades que podem gerar a doença específica. Não, a manifestação. A manifestação, interessante. Você falou do burnout e eu queria bater esse papo, assim. Burnout é uma coisa que eu até brinco aqui, tipo, a gente não vê pedreiro com burnout. O pedreiro, ele tem... Não, ele fala outro... Porque você não convive com pedreiro, não. Não. Ele fala outro termo, é isso que eu quero dizer. Ah, sim. É isso que eu quero dizer. Ele usa um outro termo. O burnout, por exemplo, tem muita coisa que a gente tem hoje em dia que o cara fala, eu tô com TDAH. E o TDAH parece que é uma coisa de uma bolha específica, de uma geração, mas o cara que é mais antigo, ele não tem TDAH, ou ele acha que ele não tem. Essas síndromes novas que estão aparecendo, esses nomes, burnout, borderline, TDAH, qual mais? Vamos botar aqui, tem várias. O TDI. Sim. O TDI. Por que tá tão em evidência essas novas nomenclaturas? A medicina está evoluindo muito e a psiquiatria em especial e o conhecimento do cérebro de uma forma mais genérica estão evoluindo muito. Então o que acontece? O conhecimento está aumentando. Aumenta o conhecimento, aumenta a nosologia, quer dizer, você tem mais detalhes. Quando eu me formei, não existia o diagnóstico de déficit de atenção. Para você ter uma ideia, o que correspondia hoje ao déficit de atenção era chamado de disfunção cerebral mínima e englobava um monte de coisas que não tem nada a ver com o transtorno de déficit de atenção que a gente tem hoje. Então a medicina evoluiu, ela ficou mais específica e ela consegue classificar melhor os sintomas que aparecem. Entendi. No autismo também isso está acontecendo. Borderline não existia quando eu me formei. Me formei em 79, só para deixar bem claro. Sim. Assim, não existia diagnóstico de borderline. Então o pessoal foi prestando atenção, foi entendendo, foi criando correlações com ressonância magnética, com tomografia computadorizada, com testes mais específicos e foram surgindo diagnósticos novos. E alguns deles se tornaram muito populares. Você falou que borderline não existia. A pessoa que tinha a síndrome do borderline ou do próprio burnout, como que ela avaliava aquilo? Era classificado num diagnóstico mais genérico, mais abrangente. Estresse. Por exemplo, o borderline ele tem momentos, tem picos muito fortes de euforias. Depois foi se descobrindo que é um pico reativo, mais localizado, mas como a gente não sabia disso, não tinha esse diagnóstico, essa visão, a gente botava no quadro dos bipolares e pronto. Ah, entendi. É quase como assim, a gente está cada vez mais segmentando... Exatamente, obrigado. Exatamente a gente tem um vertical e a gente vai, né, é por isso que talvez tem tanto caso hoje de novos autismos que estão acontecendo. Porque as pessoas antigamente não encaravam isso como autismo. Não existia o diagnóstico de autismo em adulto. Não existia o diagnóstico de TDAH em adulto. Nada disso existia. Era mais fácil.